Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, quero cumprimentá-los. É hora do programa Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Você nos acompanhando em Farroupilha com a NET. Tem NET na sua casa? Tem TV Cidade chegando por aí. Se não tiver NET, você também pode estar de olho na nossa programação. Baixe o aplicativo TV Cidade Farroupilha. Você vai ter no seu celular a nossa programação disponível e totalmente gratuita. Ou seja, você pode nos acompanhar também fora de Farroupilha, no trabalho, a lazer, em férias. Quem vai curtir suas férias pelo Nordeste, Maceió e por aí afora, também pode ter estar de olho, estar sempre grudado aqui com a TV Cidade Farroupilha. Nós mostramos o que é daqui para todo mundo ver. O programa Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas, os assuntos do momento, o cotidiano, o que movimenta a nossa comunidade é sempre tema de discussão aqui no programa. Nesta primeira edição, no dia de hoje, nós vamos falar sobre o Observatório Social do município de Farroupilha, constituído no final do ano passado, já entrando em 2018 com muito trabalho, treinamentos, enfim, muitas situações e já produzindo, já atuando na prática. Quero apresentar os nossos convidados que estão aqui nos estúdios, o presidente do Observatório Social de Farroupilha, o Carlos Alberto Paes, e também o coordenador executivo do Observatório Social do nosso município, o Bruno Ruaro Varisco, são nossos convidados para o programa. Presidente, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. E hoje a gente vai trazer alguns dados, algumas picuinhas, vamos dizer assim. Picuinhas, que a gente já conseguiu apurar, certo? Sim. Porque as pessoas talvez esperem... Já mostrando algumas imperfeições, é isso? Incorreções. Incorreções. Vamos trabalhar com esse termo que ele soa melhor. E até para apresentar o nosso coordenador executivo, para o pessoal já saber, quando precisar alguma coisa do observatório, precisar algum trabalho ou quiser fazer alguma conversa com alguém do observatório, vai procurar o nosso coordenador executivo. Com certeza. Olha, não me recordo qual foi o ano, mas o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse a um líder mundial brasileiro, na época, presidente da República do Brasil, ao Lula, que o Lula era o cara. Então, no Observatório Social de Farroupilha, o Bruno é o cara, né? É isso, presidente? Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim. Bruno, bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Leandro. Realmente vamos estar trazendo alguns dados do que nós já atuamos aqui em Farroupilha, o que nós já conseguimos de resultados, inclusive. Trazer também, falar um pouco dos nossos mantenedores e dos voluntários, as pessoas que realmente fazem com que a gente consiga dar sequência nesse tipo de trabalho. O observatório é formado por pessoas, o nosso maior bem, Por pessoas e por voluntários. Exatamente, né? Voluntários. Somos todos 100% apartidários, então... aliás, é um dos requisitos. Não pode entrar no observatório se tem vínculo partidário. Perfeitamente. Então, não é que nós sejamos apolíticos, somos apartidários. Então, porque para a gente não interessa qual é o partido que está gerindo a nossa cidade. Não importa qual é a pessoa que esteja gerindo a nossa cidade. O que importa é a gestão em si. O gestor é irrelevante. A gestão é que é importante. Então nós vamos atuar em cima de todos, não importando o seu partido. Com certeza. Bom, fazendo uma breve retrospectiva, presidente também, coordenador Bruno, nós tivemos todo um momento de instalação do Observatório Social no ano passado, depois já nesse ano diversas questões ainda estruturais sendo trabalhadas no começo do ano, a parte burocrática, a parte de treinamento do pessoal, tudo isso já foi vencido? Como é que foi toda essa etapa? A gente pode colocar assim, se instalou o observatório, quando preparamos, que nós estávamos prontos, veio final de ano, existem as férias. Período de recesso. Então entrou um recesso, o próprio Observatório Nacional entrou em recesso também, então a gente ficou 2 meses no limbo. Então nós não podíamos agir, não podíamos atuar, porque nós não tínhamos a formação. Aí voltou, o Observatório Nacional tinha que aprovar a nossa associação,
Eles aprovaram a nossa associação e, de imediato, então, começaram a vir as instruções de como proceder. O roteiro das atividades que nós teríamos que desempenhar. O script. Aí veio o treinamento, o Bruno fez o treinamento, aí o Bruno passou para os membros da diretoria o treinamento, aí todos juntos fomos para os colaboradores. Hoje a gente tem um total de 60 voluntários. 60 voluntários. Somos em 60 voluntários, sendo que desses 60 voluntários, 40 já foram capacitados. Ainda tem um trabalho muito longo pela frente, até porque a gente está tendo uma entrada de voluntários aqui no Observatório de 2 a 3 por semana. Então as pessoas estão querendo se engajar, estão querendo saber como funciona. E estão querendo ajudar. Estão querendo ajudar. Isso que a gente ainda não divulgou números do que a gente já fez. Até porque isso, dentro das diretrizes que tem o Observatório, ele vai ser, essas divulgações serão feitas em setembro, janeiro e maio. Só não realizamos uma em maio porque nós começamos os trabalhos em maio. Então, o nosso primeiro... Era muito prematuro também, né? Exato. Sim. Se é para chegar e fazer um evento para dizer que ainda não começamos a trabalhar, também não adianta. Então, o que a gente vai colocar assim, lá em setembro, nós vamos tornar público todas as ações até aquela data. Até aquele período. Até para, vamos dizer assim, para demonstrar isso mais para a população, Porto Alegre fez de setembro, outubro, novembro e dezembro, as ações do observatório de lá representaram uma economia para o município de Porto Alegre de 32 milhões de reais. 32 milhões de reais. Em 4 meses. Pô, é 4 dinheiro, meses. Hein? É dinheiro, é grana. Então, e eles fazem essa divulgação assim. Então, não é o nosso observatório aqui. São todos os 100 e tantos observatórios do Brasil que procedem da mesma forma. Então, se trabalha 4 meses e se faz uma prestação de contas. Essa prestação de contas ela vai ser para toda a comunidade. Ela é aberta. Quando nós tivermos o site à disposição, nós vamos estar colocando informações no site. Lógico, para nós colocar o site em atividade, nós vamos precisar a liberação do Observatório Nacional. A permissão. Que eles estão atualizando o deles. Exato. Então nós dependemos deles. Tu percebe que é uma cadeia, né? Assim como eles passaram várias, vamos dizer assim, instruções, vários bancos de dados para a gente, eles também têm que se manter atualizados. Então nós temos que dar um tempo para ir acontecendo isso e a gente se familiarizar com isso. Ajustando toda essa engrenagem, é isso, né? Exatamente. É necessário isso. Exatamente. Mas chama atenção, né, presidente Bruno, depois complementa também, fique à vontade, mas chama atenção o grande número de pessoas que têm se colocado à disposição, a serviço do Observatório Social aqui no município de Farroupilha. Eu acho que impressiona se nós compararmos o tamanho de Farroupilha, a contingência populacional, por exemplo, com Caxias do Sul, com outros municípios onde o Observatório também já está em atividade. Eu lembro que quando da instalação do Observatório de Farroupilha era o 15º aqui no estado, né? Então, colou em Farroupilha, já arrancou bem? A população acho que está cansada já vamos dizer assim, porque nós já teríamos um órgão para fazer isso. Mas como esse órgão só faz política, isso aqui é uma crítica direta, minha, pessoal, aos nossos representantes no Legislativo. Eles teriam que fazer esse trabalho do Observatório. A fiscalização. Certo? Mas aí existem aquelas artimanhas políticas, porque muitas vezes eu sou de um lado, eu sou de outro. Eu não mexo contigo, deixa assim. Né? O Observatório não tem isso. Então o Observatório, vamos dizer doa quem doer. Exatamente, nós não temos vínculo com ninguém, tá? E o nosso trabalho ele vai ser exclusivamente para quê? Tornar as coisas claras, transparentes e legais. O que a gente não quer é incorreções, o que a gente não quer vantagens para um ou para outro. Nós não queremos isso. O que a gente quer é que as coisas funcionem como tem que funcionar, com ética, com moralidade, com legalidade e com correção. De todos. Não adianta nós criticarmos só o poder público, porque se existe algum caso de corrupção é porque existe um corruptor do outro lado. Tem os dois lados. Então são os dois lados. Então a ética tem que ser de todos e não só de algum. Exatamente, porque isso é uma das verdades. A gente traz algumas verdades, por exemplo,
que elas precisam ser ditas em voz alta para que as pessoas passem a entender. A corrupção, ela não existe única e exclusivamente na política. Ela, na verdade, é um reflexo. A política... Ela está enraizada na sociedade, infelizmente e lamentavelmente. E como o próprio país comentaste, quando a gente tem um ato de corrupção, tá, a gente precisa obrigatoriamente de uma empresa privada atrás. Uma empresa privada. E isso precisa ser dito em voz alta, porque não é apenas o político, o gestor... são as empresas privadas que têm algum interesse por trás que somente o poder público pode garantir para eles. Certo? Então são eles que fazem a oferta. Por incrível que pareça, é como se o político fosse a vítima. Certo? Mas a gente sabe que existem esses dois lados. O político sozinho, somente o setor público não pode gerar corrupção sozinho. Ele precisa de uma empresa privada por trás. E nós atuamos em É uma teia, tem uma estrutura, né? É uma estrutura, exatamente. O observatório ele vai atuar sempre, vamos deixar bem claro isso, porque muitas vezes já pediram para a gente, nós iríamos atuar em determinado setor. O observatório ele vai atuar onde houver envolvimento de recursos financeiros Públicos. Ponto. Seja ele estadual, federal ou municipal. Perfeito. Verba federal veio para cá, nós podemos agir, se ela não for bem empregada. Verba estadual e verbas municipais. Se o município colocar para alguma entidade ou colocar para alguém recursos públicos, o observatório Pode chegar lá na ponta. pode chegar lá na ponta. Sim. Tem o dever de fazer isso. Que quiçá no tempo a gente consiga exemplo, ter pessoas vou habilitadas para nós, vamos dizer assim, atuarmos em todas as áreas. Hoje a gente está focado em 2 princípios, vamos dizer assim, 2 atividades. Uma são as licitações, foi a primeira que a gente treinou, coisa assim. Sim. E o próximo passo que a gente vai trabalhar, que eu vejo como é o foco principal do observatório, que seria o exercício da cidadania fiscal. Onde o observatório vai passar nas escolas, o observatório vai trabalhar com cursos, com palestras, com eventos, para mostrar para esses pequenos, ou mostrar para os jovens, tal, o que é cidadania fiscal, como se tem cidadania fiscal, e aonde a gente pretende chegar com isso. As pessoas de mais idade vai ser muito difícil a gente conseguir, vamos dizer assim, mudar esse pensamento deles. Essa cultura. Essa cultura que já está enraizada. Então nós temos que trabalhar o quê? Com a base. Se nós conseguirmos nessa base, e o que vier vai por aí. lá para frente. Sim. Nós vamos ter o resultado lá na frente. Sim. As nossas ações na questão licitações e vamos dizer assim, e observação, nós vamos trabalhar o presente. Mas a boa parte do nosso trabalho, e a principal, na minha maneira de ver, vai ser o exercício da educação, exercício da cidadania. Por quem? Pelos mais jovens, que lá na frente eles já vão ter dentro deles esse princípio. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta falando mais sobre os trabalhos do Observatório Social de Farroupilha, já muito trabalho sendo realizado e vem muito mais pela frente. O Observatório não está aí para punir A, B ou C, está aí para exigir que as coisas, ou fiscalizar, cuidar, olhar para que as coisas sejam feitas corretas. Esse é o objetivo. Onde há recurso público, e o recurso público não é o dono do recurso público, não é o gestor municipal, não é o gestor estadual e nem o gestor nacional. Eles têm a função de gerir, mas o recurso público é meu, é seu, é nosso, porque nós colaboramos com isso. A gente volta em seguida com o Cidade Aberta de hoje. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul.
Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 356. WhatsApp 054 99990 0073. Segurança é prioridade, mesmo nos momentos mais difíceis, quando decisões duras tiveram que ser tomadas, o governo do estado olhava lá adiante. Mais do que arrumar a casa, plantamos as sementes de um amanhã melhor. Agora, os resultados já estão aparecendo. Na segurança pública, são 3.800 novos policiais, bombeiros e agentes penitenciários. Mais vagas abertas no sistema prisional em todo o Rio Grande. E outros 2 novos presídios, com previsão de entrega ainda neste ano. E a parceria com os municípios e com a comunidade, com mais viaturas e equipamentos, amplia a presença da polícia nas ruas. Com seriedade e persistência, a segurança está melhorando. Tudo o que já foi feito abre caminho para o que ainda precisa melhorar. Para o Rio Grande do Sul, o futuro já começou. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261 3331. De volta com o programa Cidade Aberta, primeira edição aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, no ar também pelo aplicativo TV Cidade Farroupilha. Você já baixou o seu? Se já baixou, show de bola. Se não baixou, faça o procedimento. É fácil, você vai ter a nossa programação à sua mão pelo celular. A TV Cidade com o programa Cidade Aberta de hoje, a presença aqui do presidente do Observatório Social de Farroupilha, o Carlos Alberto Paese, e também do coordenador executivo do Observatório Social de Farroupilha, o Bruno Ruaro Varisco, são nossos convidados aqui nos estúdios. O presidente estava comentando no final do bloco passado de que o campo de ação do Observatório é a questão dos recursos públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Claro que o grande foco é também o recurso público aqui do município. Por exemplo, exemplificando, presidente, hoje o município repassa valores públicos para o único hospital do nosso município. O hospital não é um hospital público, é um hospital privado, mas como ele tem recursos públicos, o observatório pode pegar caminho nesses recursos públicos? Pode. E só chegar nos recursos públicos. Os privados que entram no hospital, o observatório não se mete. É isso? Isso, seria o procedimento correto. Dando um exemplo, né? É um procedimento correto. Assim como o observatório pode, nessas doações, nesses repasses de recursos públicos, que se faça para entidades, que se faça para entidades, para empresa pública, ou meia pública, sim, onde houver chamada empresa de economia mista. Onde houver transferência de recursos do poder público municipal, o observatório pode chegar lá. Pode chegar lá e solicitar informações. Eu gostaria de destacar que o observatório é uma entidade
que não tem recursos, ela é mantida por mantenedores, tá? Que eu acho que cabe muito a gente divulgar isso. Não existe ninguém remunerado, exceto o nosso Coordenador executivo. Tá? Executivo. Talvez a gente vá ter o resto futuro, de presidente aos colaboradores, todos os voluntários. 60, todos os 60 são voluntários. E talvez no futuro a gente tenha alguns estagiários, coisa assim, que você não sobrecarrega demais e tu acaba não conseguindo fazer um trabalho bom. Nós temos como mantenedores o Sicredi, que foi o nosso primeiro mantenedor, junto com a SIX, que foram da onde os embriões desse processo. Nós temos a UX de Farroupilha, que nos cedeu inclusive o espaço. Nós temos as lojas maçônicas, que foram, vamos dizer assim, os segundos mantenedores. Depois nós temos o Copase, foi feita uma parceria em troca, porque o observatório é como um clube qualquer, é como uma entidade qualquer, é uma ONG. Uma empresa qualquer. É uma empresa. Então, uma permuta com o Copase, tá, que nos fez a contabilidade. Nós temos a Bitcom Inect aqui em Farroupilha, que nos cedeu a internet. Muito boa, por sinal. Nós temos a Sabimed, que nos deu a medicina do trabalho, já que ele é um funcionário registrado. Então a gente foi fazendo parcerias para não ter que gastar suavizar o que nós o impacto financeiro. O que nós não tínhamos. O Hotel de Capri, que é um grande parceiro e é um dos voluntários, além de ser um mantenedor, é um voluntário. A Gráfica Imprel, que é de Arroio do Meio. Isso. Que a gente conseguiu uma parceria, ainda na época a gente estava na SIX, coisa e tal, a gente fez uma amizade, a gente conseguiu os impressos com eles. A Feltrin Incorporadora, a Demo Materiais Elétricos, a Malhas Dom Carli, Mário Tour, Posto Nicolete, a GESCOM, diversas pessoas físicas, e a gente conseguiu, hoje, até vou deixar para o Bruno falar, que o Bruno fez um contato mais direto com ele, até para, vamos dizer assim, agradar mais o nosso mantenedor. Isso, foi o Clair da CIS Negócios Imobiliários. CSI também. Negócios Imobiliários. Exato, né? Exatamente. Ele também entrou como mais um dos nossos apoiadores, que eles são parceiros. A gente quer trazer essa ideia de que eles não são apenas mantenedores, são parceiros. Através do que eles acabam nos fornecendo, nós conseguimos fazer com que o observatório tenha a possibilidade de atuar. Tá? Porque como qualquer empresa, ela tem custos e ele precisa ser cobrido de alguma forma. Esses são os nossos apoiadores. Os apoiadores, atuais. Os mantenedores, né? Atuais. Essa lista deve ser ampliada, né? É o que a gente pretende, até porque se a gente pensar em fazermos palestras, eventos, alguma coisa para divulgar a cidadania, assim, nós vamos ter que ter recursos. Então, hoje a gente consegue manter o observatório. O que para investimento nós vamos ter que buscar alguma coisa a mais. A gente já tem algumas parcerias em desenvolvimento, algumas já, vamos dizer assim, alinhavadas e já prontas para serem executadas. A gente teve um evento que a gente fez que foi com o Ministério Público Federal, tá? Já temos um contato com o Ministério Público Estadual, até para a gente interligar as ações, porque eles nos veem como uma peça... Um braço importante. Facilitadora do trabalho deles. Sim. Tá? Assim talvez venha com outros órgãos, até de nível superior. A gente está com boas parcerias em termos de educação fiscal, com o Sicredi, que o Sicredi tem um programa, até a gente está apresentando o nosso lá para ver se eles aprovam, né? Exato. Nós temos uma parceria já com o Simplas e temos uma parceria com o Sebrae. Até para se a gente quiser tratar alguma coisa de educação financeira, coisa e tal, para essa, o Sebrae seria uma grande alavanca para nós nesse trabalho. Seria, não? Será? Será? Seria porque eu digo assim, a gente tinha que buscar, né? Como a gente conseguiu buscar... Está se trabalhando, né? Certo. Então, voltando, a gente tem 60 voluntários, nós fizemos 5 capacitações, 40 voluntários já aptos a trabalhar, certo? Por semana a gente tem 2 ou 3, como já foi falado antes. Estão ingressando, tá? Chegando. E como colaboradores na coordenação a gente tem esse que está falando, com o presidente. Com o presidente, né? Está presidente. Estou presidente. Diretor de alianças é o Maurício Bianchi.
seria mais a parte de comunicação, relacionamento com a comunidade. Mas são termos que já vêm do observatório maior, a gente só... Tem o diretor financeiro, que é o Plínio Balbinotti, foi gerente da nossa Caixa Federal aqui bastante tempo. O diretor de metodologia é o Paulo Azelar Schneider, tá? Esse trabalhou na Grendene, né? Grendene. Isso. Esse é o que coordena os trabalhos lá dentro junto com o Bruno. Tá. Como o braço da diretoria dentro do... E nós temos a diretora de cidadania fiscal, que é a Regina Ducati, que vai tratar mais dessa questão da educação fiscal e desse trabalho da educação fiscal e financeira. Sim. As duas. As duas. Tá. E como coordenador a gente tem o Bruno Varisco, que foi uma grata surpresa, que vou dizer assim, aportou e abraçou por completo a nossa ideia. Graças a Deus tivemos ele por aqui. Que bom. E eu vou deixar assim para os trabalhos realizados, eu vou deixar para o Bruno, que o Bruno já fez mais um acompanhamento disso. Eu quero provocar exatamente nesse sentido o Bruno, agora falando, nós estamos quase na reta final do programa, mas falando sobre os trabalhos, o que já foi feito no Observatório Social. O pessoal já, como a gente diz no ditado, já colocou a mão na massa e está trabalhando bastante, hein? O que já foi feito? Nos apresente. A gente está, o Observatório Social de Farroupilha está atuando oficialmente, já pondo a mão na massa, vamos utilizar esse termo, há um mês. Apenas 30 dias. Exatamente. 30 dias. Então, fazem 30 dias que nós começamos os nossos trabalhos. Começou em maio. Isso, exatamente, porque o resto do tempo a gente precisava estruturar, buscar... Organizar e tudo, né? Durante esse um mês de trabalho, nós conseguimos fazer a análise de 16 licitações diferentes, certo? Isso de vários tipos, desde pregões, concorrências, tomadas de preço, e atuando em várias partes, obras, compras de produtos, serviços, em todos os tipos de áreas, desde saúde até mesmo da parte rural. Então nós estamos atuando em tempo real e fazendo todas essas. O número é bem expressivo se comparado... Dá uma ideia, dá uma média de uma licitação a cada 2 dias, por exemplo? Basicamente. Isso contando final de semana, né? Direto, né? Exatamente. E nós já realizamos, já encaminhamos alguns ofícios para a Prefeitura, com pedidos de esclarecimento, pedidos de impugnação, num total de 8 por enquanto. Então nós já fizemos esse contato com a Prefeitura para que nos esclarecessem algumas dúvidas que foram surgindo ao longo dessas análises que fomos fazendo. Se percebeu incorreções em algumas dessas licitações? Sim. Por exemplo, o que a gente poderia citar? Eu acho que isso nós vamos deixar para falar mais lá na nossa prestação de contas em setembro. O que eu posso dizer assim para vocês, que o Bruno foi visitar o Departamento de Compras, de Licitações, da Prefeitura Municipal. Da Prefeitura, foi muito bem recebido. Eles se mostraram interessados no nosso trabalho, porque nós vamos facilitar o trabalho deles. Muitos desses apontamentos a gente pegou, assim, por exemplo, em correções, até muitas vezes involuntárias. Porque o sistema já estava pronto, porque aquilo foi assim, foi feito sempre. Questão de lançamento de dados, códigos, números. Forma de apresentação. Quer dizer, então são coisas assim que a gente está aprendendo, nós, e talvez eles também. Porque existia um método e aquele método foi sempre foi praticado. Sim. Agora, não. Agora aquele ditado, é assim porque sempre foi assim. Isso. Agora, o que está acontecendo? Agora a gente está apontando de igual, isso não pode ser assim. E eles estão muito receptivos nisso. Sim. Que bom. Até porque, na verdade, nós expomos essas incorreções ou as nossas dúvidas e sempre com um porquê por trás. Sempre sugerindo melhorias, sempre sugerindo ideias de se fazer as mesmas coisas melhor, certo? Porque esse é o nosso objetivo, auxiliar para uma gestão pública mais eficiente. Esse é o objetivo do Observatório Social. Até apenas para complementar um outro tipo de atividade do Observatório que a gente percebe que vai precisar aqui em Farroupilha, é que a gente vai capacitar micro e pequenos empresários farroupilhenses para que eles também participem das licitações. Farroupilha tem uma carência muito grande da participação de fornecedores, dos empresários locais. Isso, dos empresários locais farroupilhenses. A maioria sequer vai nas licitações. Nós precisamos da participação dos empresários farroupilhenses e nós vamos capacitá-los para que façam isso da melhor forma possível. E o pequeno e o micro têm preferência. Sempre. Na
licitação. Na licitação, sim. Então tem que ser um trabalho que Por a gente que vai ele tem ter que desenvolver. preferência? Por quê? Lei Complementar 123 de 2006. Eles têm uma série de vantagens nas compras públicas, porque eles, em relação às médias e grandes empresas, exatamente porque as micro e pequenas empresas, elas movimentam em nível de impostos muito mais no Brasil afora do que as médias e grandes empresas. Até pelo número de pessoas envolvidas. Envolvidas, As micro e sim. pequenas empresas, tu pegar todo no somatório de todas elas, elas geram mais emprego. Facilidades na documentação, nos preços, facilidades a mais nos preços, nas concorrências. Então, tem licitações que são exclusivas para micro e pequenas empresas. Perfeito. A gente fez várias reuniões com o prefeito, com o gabinete de licitações. Tá? Exatamente para quê? Para fazer isso funcionar. Conseguir ajustar, vamos dizer assim, essa engrenagem. Não se trata de uma perseguição às bruxas. Muito pelo contrário, Não. uma caça às bruxas jamais. Isso nós deixamos bem claro. Até a gente gostaria que o observatório passasse Desapercebido. Isso eu falei aqui. Tá? Porque se nós passarmos desapercebido é porque as coisas estão funcionando. E a gente viu deles uma vontade de que isso aconteça. Sim. Então, como é que eu vou dizer assim? A gente, nessas reuniões que a gente fez, se deixou claro, se pediu, vamos dizer assim, que se facilitasse até o nosso acesso e a transparência nas informações do próprio portal de transparência da Prefeitura. E eles se mostraram muito receptivos a isso. E que bom. Perfeito. Eu só quero encerrar o programa. Bruno, obrigado pela tua presença aqui nos estúdios, junto com o presidente. A TV Cidade sempre aberta, sempre disponível. Quando tivermos informações, nós estamos aqui também para multiplicarmos o trabalho de vocês junto à comunidade farroupilhense. Obrigado, conte com o nosso apoio. Obrigado, muito obrigado mesmo. Obrigado. O Carlinhos vai continuar conosco na segunda edição do programa Cidade Aberta. Nós fechamos esta primeira edição. Hoje nós falamos muito sobre o Observatório Social e falaremos muito mais daqui para adiante também, porque é um exemplo de cidadania, e essa cidadania é desencadeada por todos nós. Nós temos que estar presentes e sermos elementos ativos dentro da própria sociedade. Ficamos por aqui com esta edição do programa. Continue na TV Cidade, vem aí a nossa programação que tem sequência e a gente volta a se encontrar na segunda edição do Cidade Aberta, na nossa TV Cidade.